Ok. Já consenti. Pronto. Miguel, avançamos? Quando quiseres. Sim. Então, boa tarde a todos, agradeço a presença a todos, e em especial ao João Cunha Serra, ahm, nosso colega, que é professor jubilado do Instituto Superior Técnico, e que foi coordenador do Departamento de Ensino Superior e Investigação da FENPROF e do SPGL, e que se disponibilizou a vir-nos falar como membro desta comissão independente para a avaliação da aplicação do regime jurídico das instituições de ensino superior. Isto era um pedido que a FENPROF levou à Assembleia da República sob a forma de petição, pela uma avaliação e uma revisão. Esta comissão independente teve apenas como objetivo fazer a avaliação de como funcionou o nosso conhecido RGES, e eu pedi então, eu passava a palavra ao João, que nos falasse um pouco sobre o seu trabalho com os seus colegas, e um pouco sobre as concordâncias dentro da comissão, as discordâncias, o que é que não deve mudar no RGES, o que deve ser alterado, ou como algumas pessoas dizem, se o RGES deve ser rasgado ou não. E passava a palavra então ao João, agradecendo novamente ter-se disponibilizado a participar deste webinar. Ora, muito boa tarde, colegas. Eu começo a pedir desculpa porque fui atacado por um vírus e estou aqui com a garganta um bocado afetada. Espero que ainda assim me faça entender, ouvir. Vou falar um bocadinho mais devagar do que é habitual em mim, por essa razão. Ora bem, então eu lá estive de facto na comissão independente para fazer a avaliação. A interpretação que a comissão teve foi a de que não iríamos fazer, digamos, tirar conclusões deste trabalho, apenas aquelas que resultassem enfim, do inquérito, essencialmente, que foi feito e que obteve um número de respostas que não foi muito substancial, andou à volta de 600, mas houve muita resposta interessante e, portanto, o que fizemos essencialmente foi indicar o sentido maioritário e pouco mais. Portanto, não entre nós não houve qualquer decisão que tivéssemos de tomar de âmbito de discussão nossa interna sobre qual era a nossa própria posição relativamente a estas questões da avaliação. Portanto, esta entregou-se isso à ministra, não é? E, portanto, a expectativa era que, se não tivesse caído o governo, de seguida se desencadeasse internamente no Ministério e no Governo um processo de construção de um projeto de lei, uma proposta de lei, para enviar à Assembleia da República, para se debater antes disso, claro, o mais amplamente possível. Portanto, isso não aconteceu. Eu já tenho dito que, digamos, a situação de maioria absoluta de um só partido na Assembleia favoreceu o lançamento do processo, claramente, porque anteriormente, quando se falava na necessidade de revisão do RGES, havia do lado do governo sempre uma, enfim, uma recusa com base numa ideia que era de que depois se tornaria imprevisível qual seria o resultado final portanto, havia o receio de se abrir uma caixa de Pandora e depois o governo acabar por ver aprovado na Assembleia da República algo que não queria que fosse aprovado. E, portanto, isso claramente favoreceu o facto de ter havido maioria absoluta, favoreceu que se avançasse este processo, sem garantia nenhuma, obviamente, de que se obtivessem resultados convenientes, aqueles que
correspondem aos anseios dos docentes, dos investigadores, dos estudantes e dos funcionários, enfim, dos trabalhadores não docentes e não investigadores. Bom, portanto, agora, nesta nova situação política, estamos, enfim, dependentes do que vai ocorrer. É muito pouco provável a existência de uma maioria absoluta, o que significa que, se antes os resultados positivos que pudessem sair deste processo exigiam, evidentemente, a intervenção, a luta da academia, não é? Em particular dos docentes e dos investigadores. Agora, ainda mais isso vai ser necessário, isto é, porque efetivamente seria muito mau que este regés se eternizasse e com todo o cortejo de problemas que trouxe, não é? Não é que a situação anterior fosse um paraíso, não é? Antes do regés, não era, mas era bastante melhor do ponto de vista da participação, da colegialidade, enfim, da existência de instâncias, de separação de poderes, portanto, de instâncias de participação que, digamos, preveniam, em larga medida, perversões por tomadas de decisão autocráticas por parte das direções das escolas, dos reitores, etc. Com a entrada em vigor do RGES, verificou-se rapidamente a redução da participação, um alinhamento enfim, da academia pelo que se ia passando ao nível do órgão principal de decisão, que passou a ser o Conselho Geral, não é? Com um número muito pequeno de membros, com uma representação externa, não prestando contas à academia, e um reitor com poderes unipessoais, não é? Que não é só ele, é também os diretores e os presidentes das escolas passaram a ter esses poderes, e, portanto, a eliminação do Senado como órgão com direito a tomar decisões deliberativas, não é? E não apenas consultivas, como acontece com o RGES, nos casos onde existe Senado, o que não é verdade para todas as instituições. E, portanto, temos pela frente a necessidade de encontrar estratégias para, no novo quadro político que vai sair, enfim, das eleições do 10 de março, sabemos pôr no terreno e pensando também que não estamos sozinhos nesse terreno, como é evidente, precisamos saber construir a correlação de forças que será indispensável para se conseguirem resultados positivos. E cada situação política tem as suas exigências, as suas questões particulares, e isso julgo que a FENPROF vai estar à altura dessa necessidade e desse estabelecimento de estratégias de construção de uma unidade suficiente para se conseguir alterar nos pontos cruciais o RGES. Ora bem, o RGES tem é um diploma que integrou aquilo que existia no regime público e com aquilo que também existia nas instituições privadas de ensino superior, regulava essas instituições, e para além disso fez, enfim, uma introdução, uma novidade, trouxe uma novidade,
para além de outras novidades, já falei, não é? Mas uma novidade de grande calado, que foi a possibilidade das instituições de ensino superior poderem adotar o regime fundacional, não é? E, portanto, abraçar o direito privado, portanto, uma manifestação extrema da introdução da nova gestão pública, que é, quer dizer, a gente pode dizer que faz parte da gestão pública na medida em que as instituições não deixam de ser públicas por aderirem ao regime de fundação pública com regime de direito privado, e, portanto, é preciso, e os tribunais têm vindo a ser claros nisso, que o facto de haver regime privado nas instituições públicas fundacionais, isso não as isenta de ter que estar ao serviço do interesse público, não é? Essa é uma questão fundamental. Portanto, o que diferencia substancialmente o regime fundacional do regime público é a possibilidade de haver carreiras de direito privado, largamente aplicadas já aos investigadores e ao pessoal não docente, menos ao pessoal docente, mas já começa a haver carreiras privadas sem qualquer clareza no que respeita até onde pode ir essa carreira privada no que, no que tem a ver com as diferenças relativamente às carreiras do regime público. Portanto, simplesmente o que o Regies diz é que essas carreiras têm que respeitar o elenco das categorias e da correspondência com os graus académicos, mas depois, evidentemente, e infelizmente, e isso tem que ser alterado, pelo menos isso e outras coisas, naturalmente, mas se as fundações continuarem, não podem ter a total liberdade para fixar aquilo que pretendem ou que podem pretender nas carreiras. Portanto, isso vai ser um trabalho essencial da FENPROF. E é preciso também ter em conta que o RGES, portanto, abrange o quê? Abrange a arquitetura do sistema, não é? Portanto, o sistema ser binário ou unitário, como nós defendemos, mas neste momento o sistema é binário, as exigências, os requisitos que as instituições, as escolas têm que respeitar para poder estar num ou noutro subsistema, e as questões digamos, mais geográficas da implantação das instituições de ensino superior, havendo a possibilidade de se estabelecerem consórcios, etc., como está no RGES. Portanto, há essa parte toda da arquitetura do sistema, depois há a parte da governação do sistema, e aí cai aquilo que eu iniciei, com que iniciei esta nossa conversa, portanto, a parte dos órgãos de gestão, as suas competências, competência dos seus membros, as formas de eleição, a separação de poderes, etc. Portanto, esse é o outro grupo de questões, e finalmente há um grupo muito importante, e quando a gente fala do RGES tende a esquecer isso, que é a questão da autonomia administrativa e financeira. E, portanto, essencialmente estas duas, porque as outras autonomias, a autonomia pedagógica, científica, etc., enfim, sabemos, já vem bastante de trás, e é algo que está adquirido. A questão da autonomia administrativa e financeira, é claro, com a intervenção da agência de avaliação, etc., mas a questão da autonomia administrativa e financeira tem vindo a sofrer restrições grandes, não é? E, sobretudo no tempo da Troika, isso aconteceu, e as próprias fundações que foram criadas para contornar essas restrições
e dar flexibilidade de gestão às instituições, elas próprias sofreram cortes importantíssimos nessa autonomia que adquiriram quando se transformaram em fundações. Algumas autonomias que adquiriram não estão no RGES, como, por exemplo, a parte patrimonial, que as facilidades de compra e venda de património e também de endividamento na banca são questões que estão inseridas nos decretos-leis que criaram essas fundações. Aliás, é bom notar, por exemplo, que a Universidade de Lisboa, quando houve a fusão, conseguiu que no seu diploma de criação ficasse incluída uma boa parte dessa autonomia patrimonial. Portanto, há depois um conjunto de questões que estão ultrapassadas por acordos que são estabelecidos entre os reitores e os governos, com base naqueles, aquilo tem um nome que é acordos de legislatura, que são assinadas por membros do governo com reitores e com presidentes dos institutos politécnicos, onde ficou estabelecido que não havia cativações e ainda outras possibilidades de conseguir evitar a burocracia do Estado, mas ainda assim a burocracia do Estado pesa muito, e o que está a acontecer, por essa razão, é precisamente haver uma simpatia de algumas instituições por se transformarem em fundações, não é? Ainda que essa transformação não traga aquilo que foi prometido em 2007, e depois o lançar a mão de instituições privadas sem fins lucrativos, que são, digamos, os instrumentos para ir mais longe ainda no regime de direito privado do que aquilo que as próprias fundações permitem, não é? Aí o que graça é a precariedade, não é? E é algo que é preciso procurar resolver, ou pelo menos atenuar substancialmente numa revisão do RGES. Portanto, o RGES, ao ser revisto, se pretende, como a FEMPROF tem defendido, acabar com as fundações, ou se isso não for possível, pelo menos dar autonomia suficiente às instituições do regime público para que o regime fundacional deixe de ser atrativo e se consiga, para além disso, prescindir das instituições privadas sem fins lucrativos, garantindo aos seus contratados por essas instituições direitos laborais semelhantes aos que existem no regime público, e o ideal seria a integração desse pessoal no regime de direito público, nas instituições de ensino superior que têm nos quadros, enfim, que hoje já não são quadros, mas nos mapas de pessoal das instituições de ensino público, de direito privado, e que têm, no fundo, dirigem e criaram essas instituições privadas sem fins lucrativos, era uma direção fundamental na revisão do RGES. Mas, indo ao relatório, e para terminar, já me devo ter alongado um bocado, eu vou aqui, digamos, partilhar aqui, vamos lá ver se eu consigo isso. Estou aqui com alguma dificuldade, não estou a ouvir o local onde isso agora pode carregar. Ora, Então, aparece aqui. posso dar mais ajuda? Está aqui embaixo, está. E vou partilhar-vos aqui um PowerPoint que foi feito. Ora bem, julgo que já estarão a ver, não é?
pelo Presidente da Comissão, Alberto Amaral, e isto tem, enfim, é comprido, portanto eu vou saltar. É claro que há aqui, houve aqui na Comissão preocupações de fazer várias conferências que trataram de muitos assuntos que não muito que estão, digamos, ligados com o RGES, mas não propriamente diretamente inscritos no RGES, esses assuntos, mas que influenciam naturalmente alterações que possam vir a ser feitas, que é, portanto, enfim, ao que foi o passado, houve grande evolução, como a gente sabe, no que respeita à investigação, à atividade científica que cresceu, etc., mas estamos perante uma situação de evolução demográfica negativa, o que pode pôr problemas complicados e, portanto, o RGES não pode aliar-se, naturalmente, da necessidade de tratar dessa questão, eventualmente tratando com mais pormenor das questões ligadas aos consórcios e às fusões de instituições. Depois, verifica-se que continua a haver um nível exagerado de endogamia no corpo docente, há o recurso extensivo e excessivo ao docente convidado, já falámos de investigadores das IPSFLs, a regulação do sistema continua a ser absolutamente inexistente, não é? Como sabemos, basta lembrar que para a introdução do doutoramento nas instituições de ensino superior politécnicas foi feita à custa de uma iniciativa de cidadãos, não houve própria, quer dizer, não há estratégia, os governos não têm tido claras estratégia para o desenvolvimento do ensino superior, isso é óbvio, não é? E, por exemplo, a OCDE, que muita coisa má sugeriu que essa estratégia existisse e que houvesse um conselho estratégico para o ensino superior, nada disso foi feito, há um conselho coordenador que não funciona. Depois, verifica-se num inquérito que foi feito uma maioria significativa de manutenção do sistema binário, isto não é a nossa opinião, na FENPRO, mas isso verificou-se. Há também uma larga maioria de opiniões no sentido de eliminar as disposições legais que limitam a autonomia dos politécnicos, não é, em relação às universidades. Portanto, isto já falámos, as normas que limitam o uso de verbas, portanto, há muitas restrições ao lado, enfim, que são leis que existem e que não têm a ver diretamente com o RGES, que o condicionam, a sua aplicação. Depois já a avaliação negativa em relação ao RGES foi claramente esmagadora, não é? Entre as respostas que obtivemos, não é? E, portanto, já falei há bocado, a falta de democraticidade, desmotivação, falta de identificação com a instituição, concentração de poderes, clientelismo, compadrio, corrupção de valores e de ressentimento, divórcio entre a comunidade académica e os próprios dirigentes. Portanto, isto foi claramente o diagnóstico que resultou deste inquérito e, enfim, também de todas as reuniões que tivemos com 23 entidades de natureza académica ou cuja opinião foi considerada importante ouvir. Agora, em relação à própria questão da gestão, ou melhor, da governação, órgãos de governo, etc., o que é que se pode concluir do inquérito? É que se foi longe demais na eliminação da colegialidade e na redução da participação. Houve muitas propostas que pretendem a reposição do Senado com poderes deliberativos, não é? Sobre a parte científica e pedagógica, enfim, em geral, sobre a instituição. Quanto aos conselhos gerais, a opinião geral é negativa.
E, embora haja quem veja, tem um papel positivo, e não é de admirar que seja o CRUP, e os próprios Conselhos Gerais, os presidentes dos Conselhos Gerais, que têm um fórum em que vão reunindo, mas o que se verifica é que há muito alinhamento dos membros externos, relativamente às reuniões do Conselho Geral, e aquilo tende a ser um órgão, digamos, que está ali para fazer aquilo que o reitor quer, e é muito difícil sair desse registro, não é? Porque o reitor é que leva lá as questões, o Conselho Geral, em geral, não tem vida própria, não toma iniciativas próprias, e quando as toma, como aconteceu na Universidade de Lisboa não há muito tempo, em que quando um diretor chamou a polícia lá para dentro das instalações para retirar de lá uns alunos do secundário que queriam protestar e chamar a atenção para os problemas das alterações climáticas, etc., contra a opinião do reitor, o Conselho Geral da Universidade de Lisboa aprovou uma resolução muito crítica, pois foi, na reunião seguinte, anulada essa decisão, com a argumentação de que o Conselho Geral não tem competências nessa matéria. Portanto, o Conselho Geral é um órgão que claramente não tem o amor da academia e, em particular, dos docentes e dos investigadores e dos estudantes. Depois, aquilo que a eleição do próprio reitor, há uma larga maioria que pretende que ela seja feita fora do Conselho Geral, se ele continuar, e que seja feita por toda a gente com um voto ponderado, ou então por um órgão mais alargado, como era de antes. De antes era eleito para a Assembleia da Universidade. Os presidentes dos politécnicos tinham também uma forma de eleição alargada, e aqui isso é mister, é fundamental alterar-se. Outra coisa muito importante é um órgão que se tende a esquecer quando se fala na revisão do sistema de governação das instituições de ensino superior, que é os conselhos científicos. Os conselhos científicos, antigamente, podíamos dizer que era o órgão mais democrático que existia nas instituições de ensino superior. A única questão, enfim, que se pode levantar em relação a esse órgão era o facto de só tem, naturalmente, professores. E, portanto, daí é muito importante haver um Senado e haver um órgão semelhante a nível das escolas. Mas os conselhos científicos eram um órgão muito democrático, na medida em que havia os plenários do Conselho Científico, onde residia o poder científico e onde sabemos nós, passavam as questões todas mais importantes da gestão das escolas. Não era apenas estritamente científica aquilo que se passava lá. Por exemplo, quando o técnico quis transformar em fundação, foi o Conselho Científico que deu cabo daquilo, não é? Foi o plenário que deu cabo daquilo. E poder-se-á dizer, mas aquilo é uma questão estritamente científica? Não é, mas os científicos tinham um poder enorme dentro das instituições. E esse poder resultava de serem os doutorados e estarem lá todos os professores doutorados. Ora, a machadada que foi dada nos conselhos científicos, onde um voto de um auxiliar valia o mesmo que um voto de um catedrático, que é coisa que hoje em dia se deve, enfim, quem pensar nisso dirá, epá, isto era uma coisa, bom, mas era de facto assim, não é? E dessa maneira era possível evitar os mandarinatos, não é? Ou pelo menos diminuir enormemente a possibilidade de haver mandarinatos nos departamentos, com os catedráticos a fazerem o que querem, sem darem cavaco aos auxiliares e sequer também não aos associados. E quando eu digo isto, aplica-se também, obviamente, aos politécnicos, agora com as outras categorias correspondentes, os coordenadores, os adjuntos, etc.,
Portanto, o que acontecia naquela altura é que havia uma maior vigilância, havia uma maior capacidade de controle do que se ia passando nas instituições de ensino superior. E esses órgãos foram reduzidos a 25 membros. E, naturalmente, muito mais fáceis de manobrar pelas próprias gestões, diretores e reitores, presidentes das instituições de ensino superior. Portanto, eu por aqui me calo, porque já falei excessivamente e, além disso, estou a dar cabo daquilo que resta ainda da minha voz. Pá, e eu estou disponível naturalmente para vos ouvir e para, enfim, ajudar a esclarecer alguma questão, mas acho que o importante, de facto, era o debate. E obrigado. Obrigado, nós, João. Eu acho que passávamos então a perguntar quem quer levantar a mãozinha. Consegues tirar a partilha? É isso que eu estava a ver se conseguia. Diz assim em cima. Já Já está. está, perfeito. Pronto, e nós abrimos espaço para quem quisesse perguntar, talvez lançasse aqui, se alguém gostaria de levantar a mãozita. Miguel, queres avançar tu com uma pergunta? Eu tinha muitas coisas abertas e não estava a encontrar o botão da mãozinha. Eh, Pronto, eu também acho que era muito importante haver perguntas, mas também opiniões, angústias, incertezas em relação àquilo que se passa em cada uma das instituições, porque a verdade é que este tempo, eu não lhe chamaria de tempo histórico, mas eh, nós, quer dizer, as fundações é muito recente ainda, não é? Portanto, há um processo de inércia em que as fundações se limitam a adotar, portanto, as carreiras, tudo como se fossem universidades públicas e, portanto, pouco se nota a diferença, mas no caso, falo, por exemplo, da Universidade de Aveiro, cuja fundação que data de 2009, 2010, agora não sei exatamente bem recordar, mas a verdade é que só agora, praticamente, ou há uns anos para cá, é que, enfim, começam a serem suscitadas questões que nos remetem precisamente para a possibilidade que este regime introduziu de diferenciar carreiras e de criar aqui dois planos distintos entre aqueles que têm vínculos públicos, em relação, por exemplo, à Universidade de Coimbra, que no âmbito da região centro, em comparação, na região centro, no âmbito do SPRC, temos, no fundo, estas duas instituições que nos permitem diferenciar uma pública, a Universidade de Coimbra, outra de fundação, e há aqui, de facto, profundas inquietações em relação a possibilidades que o regime fundacional abre, que até aqui estavam vedadas. A primeira que salta à vista tem a ver com os investigadores, ou seja, os investigadores, por exemplo, em relação ao DL 57, a legislação é clara, dizendo que ao fim dos 6 anos a instituição deve abrir um concurso para as funções, não é, para o posto que foi desempenhado até então pelo investigador. Portanto, é uma indicação clara, não é, que a instituição deve promover, no fundo, a entrada na carreira em investigadores que já eram provas, etc. Bom, mas isto só se aplica à contratação pública. Ou seja, nós estamos perante uma situação angustiante em que isto não quer dizer que o problema esteja resolvido, infelizmente, na Universidade de Coimbra, mas pelo menos tem este suporte legal, mas que só se aplica aos vínculos públicos, não se aplica aos investigadores da Universidade de Aveiro. Portanto, há aqui uma diferença flagrante e uma consequência muito real daquilo que representou a evolução da Universidade de Aveiro para o regime fundacional. Mas há mais. Aqui não tem diretamente a ver com as carreiras de investigação e de docência, mas os técnicos superiores estão, neste momento, num processo aqui na Universidade de Aveiro de luta exatamente por causa disso, porque eles, portanto, alegam que a Universidade de Aveiro seguia o regime geral, nomeadamente a carreira unificada, e, nessa medida, deveriam ter um determinado posicionamento na escala comparatória, e a Universidade de Aveiro diz que não segue a Lei de Trabalho e Funções Públicas, é a fundação, e, portanto, quer aplicar uma grelha salarial completamente diferente.
Um outro exemplo também eh, eh, sucede em relação aos leitores, que esse já estamos a falar, portanto, do Estatuto das Carreiras, não é? Ou seja, como sabem, o Estatuto da Carreira Docente coloca os leitores no âmbito das profissões contratadas temporariamente, veja, não são uma carreira, não é? Como os assistentes, ok? Portanto, isto introduz aqui uma questão muito complicada de gerir, porque, de facto, eles e- desempenham funções permanentes. Nós temos na Universidade de Aveiro 27 ou 28 leitores a assegurar disciplinas, mas, bom, eles não podem ser contratados de forma permanente. Okay? Porquê? Porque são uma carreira especialmente contratada, há semelhantes assistentes, de alguns não em tempo integral, mas só podem ser contratados 4 anos. E então, a Universidade do Porto abriu aqui um passo que é muito perigoso, que é, criou então, ou seja, com base nesta insuficiências e que na necessidade de dar uma resposta uh, permanente a leitores que desempenham funções permanentes, então criou um contrato específico, não é? Uma carreira própria, que assim o permite o seu estatuto de fundação, mas com horários escabrosos, muitíssimo mais pesados, não é? Pronto, mas abriu aqui um precedente, ou seja, aquilo que, à partida, ninguém de nós suspeitaria que isso pudesse acontecer em relação aos docentes ou aos investigadores, é verdade que foi aberto este precedente. É evidente que há um, há um contexto, não é? Específico, e, de certa maneira, foram também os próprios leitores que suscitaram esta questão. Então, mas como é que é? Vamos estar permanentemente a prazo, porque os estatutos não colocam nenhuma carreira de leitor, apenas de professor, e, portanto, esses leitores eram convidados, não é, a fazer o doutoramento e ingressar na carreira, mas a verdade é que o leitor persiste e continua a existir e justifica. Bom, e então, bom, com este precedente, eu julgo que nós não estamos livres de uma outra universidade de regime fundacional que possa, enfim, enverdar por esse caminho e criar, então, carreiras próprias, onde, obviamente, que suspeitamos nós que não serão para melhorar, não é, as condições e os direitos dos docentes ou dos investigadores. E, portanto, nós estamos numa fase, de facto, em que eh, as fundações foram criadas, há um tempo já que decorre, não é? E, enfim, há este risco de poder haver aqui uma divergência em relação a matérias como estas, não é? Quem fala de direitos, horas, etc, etc. Portanto, este é um primeiro dado. E, portanto, aqui a deixa que eu deixaria para o João, eh, e eu apelava que houvesse também mais intervenções e mais perguntas, depois talvez o João pudesse depois na fase final poder responder. Eu vou esticando aqui a minha intervenção, mas por amor de Deus, vocês me levantem a voz, que é para eu também não monopolizar aqui este período de intervenção. Mas eu diria que as questões que eu colocaria ao João é, no fundo, então a perspectiva, portanto, nós sabemos que esta questão se eu bem percebi, portanto, esta questão das fundações, no fundo, de uma certa tendência para mercantilizar quer o ensino, quer a ciência, através, no fundo, da possibilidade de cada vez mais as instituições externalizarem, portanto, a função de investigação, nomeadamente através das instituições particulares sem fins lucrativos, as próprias fundações, uma certa liberalização que obedece a este princípio, não é, de mercantilização do saber e do conhecimento. Isto, naturalmente, é o contexto geral, né? Portanto, nesse aspecto, o Regier não faz mais do que interpretar, né? Portanto, um certo paradigma dominante que aponta para essas soluções. Eu julgo, mas o João dirá que, infelizmente, não é? Portanto, isto não vai mudar, não vai mudar. Portanto, nós não saímos deste paradigma e, desse lado, é pouco crível que possa haver uma regressão do Estatuto Fundacional e de todas as figuras que estão contidas no RGES e que, no fundo, permitem, não é, criar zonas mercantilizadas onde depois, claro, criam focos, não é, de precariedade, portanto, em contrapartida, portanto, a questão da democraticidade e da participação, isto de facto é visto, parece que sim, parece que vamos ter então, parece que se abrem possibilidades de melhorar. Portanto, é um pouco esta a pergunta, se desse processo, não é, de revisão, nós não sabemos agora com esta mudança de governo se irá prosseguir,
julgo que sim, seria muito difícil agora voltar atrás, mas se ainda assim é expectável que possamos ter aqui algum aspecto positivo do lado dos docentes e designadamente ao lado desta questão de mecanismos que permitem aumentar a participação dos docentes, porque nós estamos aqui também num quadro onde, mais uma vez, nomeadamente, eu falo apenas em termos, por exemplo, não é? Haveria muitos mais, mas esta questão dos concursos que surgem agora muito por via dos concursos internos e não só, nós estamos a assistir a atropelos gravíssimos. E esses atropelos gravíssimos de prepotência por parte de direções e presidentes que encontram no RGES uma certa, como é que eu ia dizer, uma certa impunidade para, no fundo, poder impor, enfim, de forma quase ditatorial, critérios e, no fundo, uh, poder, enfim, moldar, não é, os editais, os concursos, favorecer indivíduo A ou B, portanto, em função, enfim, da diversa correlação de forças que existe nas instituições e, de facto, isto, enfim, só é possível num quadro onde a voz dos professores muito dificilmente se faz ouvir, ou seja, não há um contrapoder que permita, no fundo, moderar esses ímpetos, e isto é grave, eu quase que isto é tão flagrante e tão reconhecido pela generalidade da comunidade académica que, enfim, seria muito difícil que não houvesse algum passo atrás, né, nesta revisão, né, designadamente ao nível da eleição do reitor, designadamente ao nível dos diretores de departamentos ou de faculdade e, enfim, um conjunto de outras matérias que foram aqui muito bem identificadas pela exposição do João. Pronto, e eu ficava por aqui. Pronto, oh, Ana, já temos a Cláudia, creio que pediu a palavra. Sim, Eu, olá, eu ia, boa tarde. Diz, Ana. não, eu ia perguntar ao João se queria responder já ao Miguel, mas já estão duas, três perguntas e depois responde às três. É? Está bem? É. Ok, até porque eu vou, o Miguel falou e depois eu já tinha pensado e também acabaste por abranger um bocadinho a questão do futuro. Pronto. Eu, efetivamente, acabou de ser colocada a questão de várias tipologias de docentes que são tratadas de forma diferenciada entre o público e instituições de direito públicas, mas de direito privado. Há montes de exemplos, obviamente que toda a categoria dos professores convidados, qualquer que seja a figura concreta, digamos assim, está sujeita a esta discricionariedade de tratamento entre instituições dos dois tipos, a pública e a pública de direito privado. Agora, isto é o que foi possibilitado através do RGES. Portanto, o que eu portanto, tenho ouvido do RGES, e o João acabou de salientar isto novamente, foi o grande descontentamento. Portanto, houve uma maioria claríssima de descontentamento por parte de uma grande faixa na população dos trabalhadores de uma instituição superior, das instituições superiores. O que eu gostava de perguntar é, pronto, isto foi uma encomenda, entre aspas, isto não é dito de uma forma negativa da minha parte, mas foi uma encomenda do governo que, após pressões, nomeadamente sindicais, teve mesmo que lançar a revisão deste RGES. Que já havia ter sido há muito tempo, como isto foi claramente exposto, mas pronto, que agora acontece. Mas isto julgo que este primeiro passo, que julgo que posso dizer que é um primeiro passo, não é? De revisão, não pode cair no nada. Eu sei que nós, neste momento, ainda por cima, estamos pronto, numa transição conjuntural absolutamente desconhecida, ou seja, não sabemos o que é que vem aí após o 10 de março, e, portanto, também não sabemos se o processo dependerá disso ou não. Seja como for, partindo do princípio que isto é uma matéria que, de qualquer modo, quem quer que esteja no poder tem de
efetivamente rever, porque é isso que estava inicialmente previsto. O que é que nós podemos esperar num futuro muito próximo, porque não vale dizer que ainda temos mais 5 anos. O que é que nós, docentes, ou investigadores, ou trabalhadores, outros trabalhadores das instituições, podemos esperar e o que é que podemos fazer para que, efetivamente, esta análise que agora, prévia, a primeira análise que foi feita por pessoas efetivamente competentes, o que é que depois nós podemos esperar dos resultados desta análise? O que é que podemos fazer com isso e quais são os próximos passos que estão contemplados e que têm que resultar numa mudança? Se há uma esmagadora maioria de descontentamento, seja ela qual for, terá de haver uma mudança, digo eu. Senão, pronto, senão não se entende uma revisão, não é? Pronto, é um bocado, se calhar, provocadora a pergunta, mas não queria deixar de a colocar. E era isto. Mais alguém gostaria de perguntar ao João? Alguma pergunta? Ou passava a palavra então, João? Bem, eu estava a ver se conseguia descansar um bocadinho aqui a garganta. Mas se eu tiver um ataque de tosse, eu vou tirar o som. Ora bem, então vamos lá ver. Portanto, aqui há a questão que eu próprio levantei: o que é que podemos fazer a partir de agora? É claro que essa questão é mais fácil, certamente, responder depois do dia 20 de março, tendo em conta aquilo que temos de situação política a partir daí. Portanto, aqui a Cláudia diz: o RGES não pode deixar de ser revisto. A primeira dúvida que tenho é que se vai ser revisto mesmo ou não. Tenho muitas dúvidas sobre isso. Vai depender do resultado, não é? Das eleições. Mas também vai depender de nós. E aí entra a parte que é mais interessante debater aqui, é como é que conseguimos mobilizar a classe docente, que é disso que se trata aqui, para uma matéria que muitas vezes é desvalorizada por ela própria, não é? Portanto, há um trabalho muito importante a fazer sobre esta questão das alterações ao RGES em 2 planos, para mim, claramente em 2 planos. O plano do aumento da participação, da passagem da eleição do reitor para um órgão mais alargado, para o encontrar de uma solução ao nível dos conselhos científicos que alargue a participação dos doutorados e lhes dê mais oportunidade de terem voz, nem que mais não seja para poderem criticar e acompanhar e digamos, servir de vigilância sobre o que é que vai acontecendo nas instituições, para além da existência de um órgão, naturalmente, tipo Senado, já com poderes e com representação de todos os corpos. Portanto, tudo isso acho que é fácil encontrar um consenso. Não é? Mais coisa, menos coisa, evidentemente haverá discussões sobre se é melhor que o reitor seja eleito ou o presidente do Politécnico seja eleito por todos os membros da academia, ou se é melhor ser feito de forma indireta. Portanto, tudo isso vai originar naturalmente alguma discussão, mas eu diria que não será difícil estabelecer um conjunto de ideias do que é indispensável alterar no RGES, ao nível dos órgãos do governo, e depois procurar
alargar o consenso para fora da própria academia, junto dos grupos parlamentares, etc. Portanto, essa matéria vai ter que sofrer estes passos, não é? Tem que haver iniciativa, até pode acontecer que haja uma iniciativa de um partido ou de vários partidos, e depois seja a academia que entre nessa discussão, ou se devemos ser nós a lançar isso e ver se os partidos pegam nessas ideias. Eu penso que nós não devemos estar à espera dos partidos. Acho que valeria a pena tomarmos nós próprios a iniciativa de, com os colegas, encontrarmos um corpo que seja consensual das questões que é preciso alterar no RGES. Portanto, eu julgo que isto será o mais fácil de tudo, não é? Porque isso depende exclusivamente de nós. As alterações ao nível do sistema de governo, evidentemente que interessam a quem está no governo, mas é uma coisa um pouco mais pacífica, em princípio, não é? Do que outros aspectos a nível do RGES, como, por exemplo, a arquitetura do sistema. A arquitetura do sistema, evidentemente, que vai levantar muitas questões, não é? E vai haver maiores divisões entre as próprias instituições, dentro do CRUP, dentro do CSISP. Digamos, haverá uma visão do governo que pode não ser acompanhada pela visão da academia. Enfim, vai ser uma coisa bastante mais complexa a esse nível. Depois há o outro grupo de questões da autonomia administrativa e financeira, que é por aí que a gente poderá, eventualmente, vir a dispensar a existência de fundações e de IPSFLs, porque não vai ser fácil acabar com as fundações e com os IPSFLs no enquadramento que temos de falta de flexibilidade de gestão para tomar decisões em tempo útil no que respeita à execução de projetos de investigação, essencialmente, porque se fosse só a parte do ensino, isso aí seria mais simples, não é? Mas o que disputou o avanço das IPSFLs, a sua criação, foi naturalmente a investigação e o interface entre a investigação e o exterior, naturalmente, a valorização dos resultados científicos, a valorização social e económica desses resultados, tudo isso empurrou para o lançamento das IPSFL. Portanto, só vamos conseguir acabar com isso, não é? No enquadramento de uma gestão pública que seja própria das instituições de ensino superior e que possa ser e que se consiga ter a força suficiente, a correlação de forças suficiente para que um governo a aprove. A questão aqui é que é mais difícil porquê? Porque temos que enfrentar o Ministério das Finanças. Como todos sabemos, o Ministro das Finanças é quem manda neste capítulo, não é? Evidentemente. Dentro do governo é quem pontifica. E, portanto, o Ministério das Finanças tende a procurar tratar a administração pública toda por igual, sem exceções, porque com receio de que, sabe, uma exceção ali essa exceção vai ser reclamada por outros, e, portanto, tudo isso vai ter que exigir muito trabalho, muita paciência e muita luta, é evidente, porque não basta ter boas ideias, é preciso ter, como a FEMPROF está farta de comprovar, não é? De ter iniciativas de luta
que tenham projeção mediática, que a população, às quais a população adira, não é? Desejavelmente, é evidente. E, em primeiro lugar, que seja que os próprios académicos adiram a elas, não é? E isso nem sempre é fácil de conseguir, não é? Como sabemos. Portanto, eu julgo que é esse o caminho, não é? Tudo vai depender. É claro que o que vai sair 10 de março vai condicionar muita coisa, mas em última análise, não é? A nossa vontade coletiva expressa em ações de luta vai marcar, obviamente, bastante as possibilidades de se conseguirem resultados ou não. Portanto, e é esta noção que não existe, infelizmente, muito. No ensino superior existe mais entre os colegas do básico e secundário. E a razão é simples. Não é? A razão é que o básico e o secundário só tem um patrão, que é o Ministério da Educação. Isso é a razão primeira, não é? Enquanto que nós, no ensino superior, temos, cada chafarica tem os seus patrões, não é? Desde as escolas e até os departamentos, não é? Têm os seus patrões, as escolas têm os seus patrões, as instituições de ensino superior têm os seus patrões, e depois há uma outra coisa que difere muito do básico e secundário, é que as relações de trabalho são muito distintas dentro do ensino superior. Os vínculos, a própria condição do exercício da profissão difere muito, mesmo dentro de cada departamento, enquanto que no básico e secundário a condição de exercício da profissão é mais ou menos idêntica. E, portanto, há condições objetivas para se ter maior mobilização da classe. E depois também são muito mais do que nós. A verdade é esta. E depois, o facto da condição ser diferente, no nosso caso, cria uma ideia de que é para melhorar a nossa situação individual, o que conta é o nosso trabalho individual, não é? Há um pouco esta ideia, não é? Portanto, desvaloriza-se a ação coletiva, porque se entende que, eu agora aqui, pronto, tenho aqui assim um orientador, vou-me encostar a ele, e vou conseguir, se não o irritar muito, que ele depois seja meu padrinho ao nível de concurso, etc. E vou, naturalmente, fazer muitos artigos, acumular currículo, etc. E, portanto, isto não só, evidentemente, ocupa mais tempo, não é? E a malta trabalha à noite ou aos fins de semana para conseguir essas condições, aí a gente sabe que isso é assim, como também afasta a solidariedade coletiva do ponto central que é vamos conseguir melhorar as nossas condições de trabalho, e para isso precisamos ter uma ação coletiva. E é contra isto que nós temos vindo, ao nível enfim, eu durante os meus quase 50 anos já de trabalho sindical, tenho vindo a reconhecer que esse é o grande problema. E temos um exemplo claro do que foi uma unidade que conseguiu resultados e uma luta que conseguiu resultados, que foi no tempo do Cavaco. Estava o Cavaco a terminar os seus mandatos, não é? Para se ir embora, para ser substituído. E desencadeámos uma ação de luta que teve uma força muito grande e que nos permitiu, isto, enfim, não convém dizer muito alto, não é? Mas nessa altura permitiu-nos aumentar os nossos salários em 20%. Não é? E foi só por ação coletiva, porque se não fosse essa ação coletiva, o que ia acontecer é que quando viesse a Troika, com os cortes orçamentais que houve, com a redução das progressões salariais, estávamos agora muito pior,
não é? Em matéria salarial do que estamos. Portanto, a ação coletiva é central. Eu termino por aqui agora esta minha intervenção. Evidentemente, há outras matérias que foram ditas por Miguel, a questão dos concursos, mas tudo isso está associado à liberdade que hoje têm os mandarins, não é? Para impor coisas que só é possível fazer isso porque não há os checks and balances, como dizem os ingleses, isto é, não há uma fiscalização adequada de órgãos participativos desses desvios e de forma a impedi-los. Portanto, acho que o que temos de fazer é, Cláudia, arregaçar as mangas, alargar a participação, desde logo na ação de luta, e termos com muita clareza quais são as questões que é fundamental alterar no RGES, e não nos perdermos em pormenores que depois levam a que não se consiga obter resultado nenhum. E era tudo. Obrigado, João. Nós não, tu dizes baixinho, mas nós gravamos e depois replicamos o que tu disseste, que é para as pessoas perceberem que a ação coletiva importa. Está aqui a Catarina Gavinhos, que vai querer falar também, dá a passar a palavra. Olá, boa tarde e obrigada por este esclarecimento, que é mais fácil ler assim, com ajuda do que ler sozinha. E a dúvida principal é saber se esta avaliação vai efetivamente servir para alguma coisa. E não parece que o João Cunha Serra esteja muito animado sobre esse assunto. E se consegue perceber, de alguma forma, se o CSISP e o CRUP estão na disposição de mudar efetivamente alguma coisa, sobretudo no que diz à falta de democracia das instituições, e de que forma é que os alunos, os estudantes corresponderam a estes inquéritos? Como é que funcionou, se eles têm alguma percepção de como é que as coisas funcionam ou não? De resto, é um grande desânimo se isto não for efetivamente para a frente, porque a falta de democracia depois leva a que pequenos ditadores, caciques, se instalem no poder e não saem de lá nem por um decreto. E é muito difícil lutar contra isto e manter a esperança de que as coisas funcionem minimamente. Mas pronto, as perguntas têm a ver com quais são as expectativas que o CSISP e o CRUP têm, se efetivamente se vai avançar com uma revisão do RGES ou isto vai ficar tudo na mesma. Mais alguém? Mais alguma perguntita? Algum comentário? Ai, o Miguel. Mas só se mais ninguém, eu já intervi, e pronto, a grande experiência do João suscita sempre reflexões, e ele disse uma coisa que parece absolutamente certeiro, que é esta questão de dependermos dos ministérios, não é? E relativamente a isto, e disse outra coisa também que também me levou a pedir novamente a palavra, que é a necessidade de ações concertadas. Isto não tem a ver diretamente com o RGES, mas tem a ver com esta circunstância de haver então duas tutelas para o nosso setor. E a verdade é que nós estamos confrontados hoje, na questão remuneratória, com uns estatutos, né, que impõem um regime de avaliação que é muito penalizador e que exige, para progredir na carreira, a publicação de um despacho conjunto entre o Ministério da Ciência e o Ministério das Finanças para permitir a progressão, isto é, dito de forma simples, os que têm excelentes 6 anos seguidos, esses progredem. Todos os outros ficam, portanto, isto é, entende-se, aqueles que atingem os 10 pontos, enfim, mais ou menos é isto, embora isto depois cada instituição tem um regime de avaliação próprio, mas aqueles que prefazem as condições necessárias para progredir, enfim, de forma análoga às restantes carreiras, dependem do tal despacho.
E a coisa, e o dramático da questão é que este despacho nunca foi publicado. Nunca foi publicado. E, portanto, isso explica porque é que a generalidade das carreiras progridem. Há uma minoria de colegas que progridem, aqueles que têm excelentes 6 anos seguidos, e depois temos milhares, digo eu, de professores que acumulam pontos. Bom, isto suscitou então, tem suscitado a indignação em diversos setores, mas em particular houve, enfim, no seio da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, um processo, e eu sei que estão aqui alguns, eh, pronto, que, enfim, uma espécie de revolta, não é? Isto, e que surgiu no seio do plenário e que depois desembocou numa série de reuniões, durante as quais nós convocámos, então, com um acordo com os docentes desta escola, uma concentração de protesto e de indignação que irá decorrer na próxima terça-feira, da próxima semana. Portanto, todos vocês irão receber, então, um mail, porque entendemos que, embora esta questão tenha sido disputada na Escola Superior de Enfermagem, a verdade é que ela abrange a generalidade dos docentes, não é? Dos dois subsistemas, porque a questão da obrigatoriedade dos 6 anos seguidos para progredir, deixando os outros, não é? Na dependência do tal despacho conjunto, abrange, no fundo, todos nós. E, portanto, nós vamos fazer esta concentração, que está marcada, que estará presente às 10 da manhã, na próxima terça-feira, no Polo A da Escola Superior de Enfermagem, com presença confirmada do nosso secretário-geral, Mário Nogueira, onde nós esperamos poder ter aqui uma moldura, não é, que permita, no fundo, dar tal expressão que o João colocava e alertar, no fundo, para essa situação. Nós temos pessoas desta escola, com exemplos concretos, não é, papel escrito, não é, de pessoas que têm 28 pontos, não é, que acumularam 28 pontos, e ali o regulamento especifica que, ao fim de 10 pontos, progride, mas só se houver a tal publicação do despacho conjunto. Como não há despacho conjunto, a direção da escola, que naquele caso particular, eu creio que isto é que provocou até mais a indignação, é que o presidente da escola, com quem nós reunimos, diz que até há folga financeira. E, portanto, o problema nem sequer são os recursos. Disse-nos de viva voz, na última reunião que tivemos, que na semana passada ou na semana anterior, não me recordo exatamente da data, disse-nos taxativamente que tem vindo a acumular saldos positivos e, portanto, não é por aí que os colegas não progridem. É de acordo com os pareceres jurídicos que foram emitidos no âmbito do CSISP e que nós conhecemos e que são, aliás, corroborados por todas as instituições, a direção pura e simplesmente está de pés e mãos atadas, não é? À espera. E, portanto, isto é uma questão, enfim, que não está naturalmente diretamente relacionada com o RGES, mas que me foi suscitada pela questão que o João colocou e que decorre, enfim, desta ditadura do Ministério das Finanças, que, neste caso, enfim, está a condicionar a progressão e temos, de facto, eu não quero aqui estimar, mas eu admito que sejam milhares, não é? E agora, acresce, não é? Mais uma questão, acresce que até vão pôr um acelerador, não é? No seio da função pública, ou seja, no fundo, eh, baixando, não é? O limite para 8 pontos. Portanto, a pessoa tem 8 anos bom, portanto, que é no fundo o mínimo positivo, não é? Partindo, por exemplo, que as pessoas têm, os insuficientes são extremamente raros. Portanto, isto quer dizer que, na pior das hipóteses, ao fim de 8 anos, né, portanto, e aí não há cotas, porque é evidente, né, porque muitas vezes nos dizem isso. Mas no superior vocês não têm cotas. Pois está bem, mas temos um sistema de avaliação que permite apenas uma minoria muito escassa daqueles que têm excelente 6 anos ou 2 triênios seguidos, classificação máxima. Portanto, isto, no fundo, não são cotas formais, mas são cotas de facto. Mas a verdade é que, voltando ao meu raciocínio, a pessoa tem bom e ao fim de 8 anos progride. Ora, temos na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, mas estou absolutamente convicto que isto replica-se. Eu próprio, não é? Portanto, eu continuo desde 2010 no primeiro escalão. E, portanto, mas nessa escola temos pessoas desde 2003, não é? Que não progridem. Não progridem. E então, uma dessas pessoas até pediu, não é? Porque tentou ir pela via jurídica e tem, portanto, um certificado até taxativo
passado pela própria escola, que atesta, não é, os pontos todos, elabora todas as avaliações, os pontos que foram acumulados, e tem, salvo erro, 28 pontos. Portanto, vejam bem, não é? Portanto, enquanto que na administração pública, e agora a partir do presente ano, mudou a lei, ao fim de 8 anos, na pior das hipóteses, portanto, vejam bem, portanto, a injustiça, não é, que afeta os docentes do ensino superior nesta matéria particular, e o que explica, não é, que, de facto, desde a Troika, não é, nós temos perdido entre 15% a 20% do poder de compra dos nossos salários. E este ano voltamos a perder. Isto é, 3% de aumento não compensa a inflação que nós tivemos em 2023. Portanto, nós estamos já à beira, estou a exagerar, não é? Mas mais de menos de nós estamos no salário médio. Portanto, esta ideia que éramos uma classe privilegiada face, enfim, à generalidade dos trabalhadores portugueses, começa a esbater-se, não é, com esta degradação, esta corrosão do nosso salário, que leva a que o salário médio continua a progredir, está nos 1.500 euros, acreditando nas estatísticas, e, portanto, já estivemos mais longe de sermos apanhados pelo salário médio. E, portanto, era um pouco esta ideia, não é, da necessidade, e de reforçando aquilo que o João disse, não é, de cada vez mais, não é, nos unirmos e dar-nos um bocadinho do nosso tempo, porque este é outro aspecto que também foi dito, não é? Eu tenho dito isso também na universidade, nos fóruns, onde temos vindo a discutir o RGE, etc., que é evidente que não é só, podemos até introduzir aspectos melhorados no nível da participação formal, da representatividade, e é um passo absolutamente indispensável. Mas a verdade é que o sistema conseguiu colocar a maioria de nós nesta engrenagem, ok? Da competição, portanto, do tentar melhorar o nosso currículo na perspectiva de podermos, enfim, progredir na avaliação, almejar vencermos, portanto, os concursos que aí vêm, ganharmos as candidaturas aos projetos onde, naturalmente, os currículos são uma parte fundamental da avaliação do próprio projeto e, portanto, é evidente que o sistema, de certa maneira, não é, ao mercantilizar o sistema e ao colocar o ênfase nos projetos, na necessidade de os ganhar, etc., etc., é porque a todos numa engrenagem infernal em que depois, claro, o tempo não chega para tudo e a verdade é que nós, mesmo em termos sindicais, nós encontramos, às vezes, dificuldades em aumentar a participação de colegas e nós nem sequer, para já nós julgamos, nós estamos em condições de julgar ninguém, mas quer dizer, compreendemos, de certa maneira, que hoje é mais difícil participar, porque, de facto, nós estamos todos constrangidos com, enfim, este sistema que é, de facto, extremamente exigente e que, de facto, liberta pouco tempo para estas matérias fundamentais, que é a participação democrática nas instituições e na própria ação sindical. E, portanto, eu não estou aqui, estou apenas a tentar enquadrar a temática e a perceber que a participação, se a participação, enfim, não só, enfim, nas instituições, como no próprio sindicato e outros fóruns, tem vindo a crescer, tem a ver naturalmente também com limitações do próprio sistema que leva, no fundo, esta ideia de criar, no fundo, um Conselho Geral, não é? Interpor o Conselho Geral entre a generalidade da comunidade e a reitoria faz com que haja, no fundo, um incentivo menor à participação, e isto é um facto, e isto tem que ser mudado, e eu creio que a revisão do RGES tem que servir para isso, mas ao mesmo tempo, e isto também tem a ver com o RGES, este ritmo infernal de trabalho que é imposto aos docentes e aos investigadores também, enfim, deixa pouco tempo, pouca disponibilidade, pouca, enfim, quer temporal, quer mental, para atribuirmos, enfim, algum do nosso pouco tempo à vida das instituições, que é absolutamente indispensável, porque a democracia resulta também, enfim, da capacidade que temos, enquanto intervenientes, enquanto membros da comunidade académica, de intervir e nos interessar sempre na perspectiva de podermos
fiscalizar, controlar, intervir, etc. Portanto, é um pouco este o apelo que eu dirigia, então, aos nossos colegas que, felizmente, poucos, mas nós estávamos e felizmente sabemos que esta é uma matéria de grande importância. Nós, enfim, era bom que estivéssemos aqui muito mais, mas lá está, portanto, os que estão aqui, e bem, e ainda bem que o fizeram, e agradeço a participação, mas não deixa de espelhar, não é? O quadro que temos, onde muitas vezes, portanto, os colegas que muitos certamente gostariam de estar aqui presentes, mas estão agora, portanto, a ultimar as candidaturas para, para a FCT, que agora está já aí à porta, não é? E outras tarefas do ciclo académico que de facto se tornam cada vez mais exigentes e nos deixam menos tempo livre para nos dedicarmos a estas questões de intervenção cívica que são muito importantes. E disso já falei. João, o palco é teu. Bom, houve aqui um repto para eu. Esta questão da revisão vai servir para alguma coisa, não é? Dizia a Catarina Gavinhos, não é? É isso. Isto está cada vez pior. Isto, de intervenção para intervenção, vai piorando. Ora bem, bom, a esperança é que sim, senão a gente desistia já, não é? E portanto, aquilo que a gente aprende no trabalho sindical é que não se consegue tudo de uma vez, não se consegue aquilo que se quer quando a gente quer, às vezes, a maior parte das vezes é assim, mas com a persistência e tal, não esquecendo isso, analisando a situação, vendo o que é preciso fazer mais, etc., etc., acaba por se conseguir atingir o objetivo, muitas vezes acaba por se conseguir. Um exemplo claro foi o que se passou com o regime transitório do Politécnico. Com Mariano Gago não se conseguiu regime transitório nenhum, ou aquilo que se conseguiu não resolvia problema nenhum, não é? E havia muito quem entendesse que o melhor era não alterar o estatuto. Chegaram a fazer manifestações à porta do Presidente da República para impedir, para que o Presidente da República não publicasse. As alterações foram feitas em 2009 aos estatutos das carreiras. A nossa posição foi: isto, apesar de não ter lá o regime transitório, é um avanço. Não se resolve tudo agora, vai-se resolver mais à frente com a luta. E foi assim que aconteceu. Com a luta houve, na Assembleia, conseguimos alterar o diploma e conseguiu entrar, muita gente já tinha o doutoramento para a carreira. Depois, isso não chegou, veio o governo do PS, veio o Manel Leitor, caímos-lhe em cima, alterou novamente o diploma, alargou-se a possibilidade de entrar mais gente e entrou mais gente. Portanto, isto não é um problema, ou vai ou agacha. Não, não é assim. Isto não é assim. É preciso um trabalho continuado. As circunstâncias vão mudando e, portanto, temos que saber trabalhar nas novas circunstâncias e não se consegue tudo de uma vez, vai por etapas. Isto, quem dera que se conseguisse tudo de uma vez, não é? Nós, com o 25 de Abril, conseguimos isso. Conseguimos a democracia de uma vez, mas houve uma luta muito persistente ao longo de muitos e muitos anos, não é? Luta essa que não foi muito visível para a generalidade da população. Porquê? Porque, por causa da ditadura, como a gente sabe, etc. Portanto, se me pergunta, a revisão vai servir para alguma coisa? Eu julgo que a gente vai conseguir rever alguma coisa.
pode não ser quando a gente está a querer que ela seja feita, mas temos é que construir o caminho para que ela seja feita no sentido positivo, porque também pode ser feita no sentido negativo, e esse é que é o problema principal disto, não é? Aquilo que sair, o Parlamento que nós tivermos a seguir a 10 de março vai dar logo muitas indicações sobre aquilo que é possível fazer-se e aquilo que é possível temer-se. Isso tudo tem que estar sempre a ser avaliado, não é, por nós. Os estudantes estão no estado de zero de mobilização. Não é? A única coisa que os mobiliza são as praxes e a queima das fitas. Portanto, é horrível, horrível. Quem os viu e quem os vê. Não é? E isto vai ser muito complicado. É claro que nós temos que trabalhar com eles, procurar juntá-los, e eles próprios é que têm que encontrar motivos de motivação dos estudantes, não é? Porque não vamos ser nós. É claro que há questões que são transversais e que interessam a todos, não é? E, portanto, lutando por elas, vamos esperar que haja confluência de interesses dos outros grupos. Mas os estudantes também sofrem um problema parecido com aquele que falou ali o Miguel. É que também eles estão carregados com trabalho. Não é? Eu sei isso, por exemplo, no Instituto Superior Técnico. Quer dizer, a malta não tem condições. Pá. É terrível a competição, mesmo entre eles próprios estudantes. Não é só ao nível dos docentes que se luta por uma vaga para um concurso. Não, ao nível dos estudantes também há uma enorme competição. Portanto, o neoliberalismo, isto que nós temos é a expressão do neoliberalismo, que lá está, como é evidente. Portanto, vamos pegar naquelas coisas que são essenciais a alterar, não é? E vamos carregar aí, não é? Acho que é esse o caminho para conseguir. O caminho não estava mal antes da dissolução do Parlamento. Porquê? Porque nós já tínhamos conseguido construir alguma correlação de forças. Correlação de forças essa, não é? Que veio também a penetrar o próprio CRUP e o próprio CSISP. Não é? E, portanto, o CRUP já estava a admitir a eleição do reitor por enfim, um colégio eleitoral mais alargado, uma maior participação nos órgãos, um Senado. O CRUP estava a admitir isso tudo, porque ele próprio sentia a correlação de forças estava a ser construída. Agora, a seguir ao 10 de março, outro governo poderá levar a uma outra correlação de forças que o próprio grupo sinta, não é? Que se calhar há outras coisas que pode conseguir, não é? E que estas são secundárias, não é? Ou mesmo deixaram de ser interessantes, não é? Portanto, isto tudo vai depender muito do que se passar em 10 de março. Agora, há uma coisa que nunca podemos largar, é a luta por aquilo que pretendemos. Não é? Isso é que não podemos largar. Já sabemos que há instâncias que são mais volúveis e lutam por interesses que não são exatamente os mesmos da nossa classe e dos próprios estudantes, e temos de ter em conta isso na nossa forma na nossa estratégia de pôr no terreno a luta. É claro que vai ser complicado, como eu há bocado dizia, a questão do RGES é menos sentida como, por exemplo, a questão salarial, que falou aqui o Miguel. E, portanto, há outras matérias que também podem ajudar a mobilizar e depois a fazer perceber que é preciso alterar o RGES para se ir mais longe naquilo que se pretende. Esta questão das progressões salariais, no tempo em que eu
enfim, a partir do momento em que foram aprovadas as alterações em 1990 ao regime remuneratório, 89-90, desde aí que está igualzinho ou praticamente igual o nosso diploma das progressões. Os salários foram sendo atualizados, houve uma mexida na altura da luta, houve também uma mexida em alguns escalões salariais, mas o aumento de 20% foi geral, isso aconteceu, isto já em 96, 97, 98, e depois vem o Sócrates, e antes dele também o Durão Barroso, que quebraram com a regra da subida de escalão automática de 3 em 3 anos. Ora, eu vou ter que me calar. Pronto, João, a gente não te vai. Estás melhor? Sim, não digas nada, tranquilo. Agora nem sei como terminar isto, porque estamos na fase final aqui do nosso webinar, mas terminámos da melhor maneira com este discurso, que na minha opinião é inspirador por parte do João. Porquê? Porque nós, os jovens de 50 anos impacientes, estamos ainda na fase do vai ou racha e esquecemos que às vezes há coisas que demoram tempo e tem que esperar pelos seus próprios tempos, não é? Nesta fase, eu acho que é importante continuarmos a tentar mobilizar para não só esta avaliação que foi feita do Regués, mas um pedido mesmo para a revisão e que ela aconteça, seja quem for, quem vier a governar depois das eleições. E acho que isso é um compromisso da FENPROF e nosso, né? E nosso de todos os professores, investigadores do ensino superior e mesmo os seus estudantes e os seus técnicos e administrativos. Eu penso Ana, que... deixa-me só... Diz. Posso só interromper? Eu entrei no ano de 89-90 e nesse ano só entrei na faculdade em janeiro, porque os Por causa da professores greve. exato, porque os professores do ensino superior estavam em greve, eu julgo para serem equiparados aos juízes. Eu não me lembro exatamente qual é que era a questão, porque na altura não me interessava muito, lá está. Mas isto quer dizer que é possível, não é? É possível fazer, reparem, é um semestre inteiro praticamente. Eu não morri como aluna, não é? Nos meus colegas todos cá estamos da mesma. E, portanto, acho que, pronto, é um bocadinho lembrarmos destas coisas, que as coisas não são impossíveis se houver esta vontade efetiva de mudar as coisas. Pronto, só que é aquilo que o Miguel diz, nós estamos tão assoberbados que às vezes parece que nos esquecemos desta possibilidade. Okay. Desculpem lá, era só porque me lembrei agora Está aqui Cristina a dizer o primeiro ano da PGA, é verdade, também houve. E eu lembro-me, eu entrei em 93 e também fui apanhada por greves de professores de ensino superior e fiz vários exames que não fiz, ou seja, diz lá de manhã esperar ter exame e não tive. Pronto, João, espero que esse vírus não seja muito mal contigo, que recuperes rápido. Nós estamos muito gratos da nossa parte. Miguel, queres dizer alguma coisa? Não? Fechamos aqui o webinar, agradecemos a todos a vossa presença e eu gostei muito. Pronto, e resto, boa tarde. Okay. Abraço a todos. Até breve. Muito obrigada. Adeus. Obrigado, João. Obrigada. E boas melhoras.